As associações médico-espíritas surgiram já na década de 60, 70, no Brasil. Porquê? Porque, de acordo com a codificação da doutrina espírita, a doutrina espírita tem três braços fundamentais, não é? O braço religioso, o braço filosófico e o braço científico. E, decorrente da crescente implementação do paradigma materialista, tornou-se cada vez mais importante conseguir trazer a ciência para dentro da doutrina espírita. E obviamente que todos nós nos preocupamos essencialmente com a busca da saúde, seja ela de que maneira for. Então, não há dúvida nenhuma que dentro da doutrina, talvez aqueles que tivessem mais apetência para introduzir esse conhecimento, essa ligação da ciência à filosofia e à religião, fosse de facto a área da medicina. E então, por orientação espiritual, foi constituída a primeira AME, a Associação Médico-Espírita de São Paulo, e a partir daí começou este movimento crescente. Hoje, no Brasil existem 69 AMEs, em vários estados, em muitas cidades. É realmente um grande movimento no Brasil. No início de 2000 foi constituída a AME Internacional, também já aglomerando vários países, inclusive Portugal. E então é nesse contexto de associação a essa AME Internacional que foi formada a AME Portugal e agora a AME Norte como um dos seus braços, porque obviamente todos nós fazemos parte da AME Portugal, mas com certeza é necessária a sua ramificação, quanto mais não seja pelas próprias distâncias. Não é possível fazer um estudo ou um trabalho quando temos uma sede só em Lisboa, não é? É necessário essa formação de várias células para podermos desenvolver o nosso trabalho. Agora, qual é o grande objetivo, o grande papel das AMEs? Então, é muito isso. Nós temos a noção que a ciência necessita deste conhecimento espiritual, não é? Necessita deste conhecimento porque já todos perceberam, mesmo os materialistas, eu acredito que lá no fundo eles já perceberam que pelo paradigma materialista nós não vamos encontrar todas as respostas que buscamos há séculos. Então é muito importante esta ligação entre ciência, espiritismo e espiritualidade. E as AMEs tentam fazer exatamente isso. De que forma? Através, sem dúvida, do estudo profundo da doutrina espírita, muito sedimentada nas obras da codificação, sem dúvida que depois acrescentadas por toda a literatura espiritual que nos foi trazida, sobretudo as obras de André Luiz, porque realmente tem muita ligação à medicina e outros livros trazidos por Emmanuel e outros espíritos também. Então, as AMEs estudam aprofundadamente todos esses ensinamentos e tentam aplicá-los à área da medicina através de quê? De investigações, de experimentações. Ainda este fim de semana tivemos a oportunidade de ouvir um grande investigador, o professor Alexander Moreira, que investiga e faz realmente essa ponte já inserido numa universidade americana. Então cada vez é mais uma realidade, mais uma necessidade, essa ligação, esse estudo, essa experimentação. E também com certeza que pela consciência da necessidade que cada vez o homem sente mais de buscar respostas para a sua vida e não só para a ciência, também temos um papel que assumimos como muito importante na divulgação desse novo paradigma. Bom, realmente a AME Norte fez um ano no dia 15 de outubro. A primeira atividade que nós desenvolvemos enquanto AME Norte foi a participação nas Jornadas de Medicina e Espiritualidade de 2014. E a partir daí
até depois de uma conversa com a doutora Marlene Nobre, como todos nós sabemos, desencarnou no início de 2015, ela realmente pediu-nos para que nós abraçássemos esse projeto de divulgação no norte do país, e que era muito importante esse desenvolvimento. Então foi muito isso que nós fizemos durante o ano 2015. Fizemos um conjunto de palestras na Figueira da Foz, 6 palestras também sobre medicina e espiritualidade. Realizamos 2 seminários, um seminário com o Dr. Paulo Frutuoso e com o professor André Luiz, que é um físico e que tem investigado muito essa relação entre a ciência e a espiritualidade, um grande estudador. Ele tem uma característica maravilhosa de quem sabe muito, não é? Que é conseguir nos explicar física quântica de uma forma simples, que é uma coisa de facto muito difícil, penso eu. Então tivemos essa oportunidade fabulosa. E depois também fizemos um outro seminário com o casal Turconi, não é? A doutora Vitória e a doutora Samira, também falando e abordando questões ligadas à medicina e à espiritualidade. E vamos agora realizar mais este seminário amanhã no Parque Biológico. Para além disso, porque estes eventos são pontuais, não é? São muito importantes, consomem muito do nosso tempo, preocupam-nos muito, porque queremos que tudo corra bem, mas são pontuais, não é? E há todo um trabalho que tem que ser feito de forma contínua, não é? Devagar, mas sempre. Então, nessa perspectiva, nós implementamos um estudo de medicina e espiritualidade e começamos esse estudo associando as obras básicas com um livro de André Luiz. E todas as semanas, portanto, vamos fazendo essa associação e vamos refletindo sobre esses conhecimentos e, claro, de acordo com o material daquele capítulo, daquela semana, vamos associando outra literatura como complemento. E claro que também um dos pontos importantes das AMES é ter também um trabalho, digamos, assistencial, não é? De serviço ao próximo e não só ficarmos com, digamos, o estudo, a divulgação, a experimentação. É muito importante haver, como em toda a doutrina espírita, haver um trabalho assistencial, algo que nós possamos dar à população. Nesse sentido, eu e a doutora Inês Rovina, para já iniciamos uma consulta de dor. Nós, para além da nossa especialidade, temos competência em dor crónica, então começamos realmente a estruturar uma consulta de dor crónica que funciona exatamente nestas instalações da Associação Pegadas de Amor. Assim, diretamente, digamos, oficialmente, numa forma estruturada, até ao momento não. Também, como disse, só temos um ano, não é? De qualquer forma, temos colaborado sim com vários centros espíritas. Por exemplo, nesses seminários que eu referi, que foram realizados na Figueira da Foz, foi em associação a um centro espírita da Figueira da Foz. Depois, nós temos também uma grande ligação ao Centro Espírita Consolação e Vida, em Águeda, que é dirigido pelo Dr. Luténio Faria. Então, nós também, já durante 2 anos, aliás, começamos este trabalho, ainda antes da formação da AME Norte, e já lá vão 2 anos, em que todos os meses fazemos um estudo de 1h30 sobre medicina e espiritualidade. E é curioso porque quando se fala nestes estudos e nas AMES e quem pode ir a estes eventos ou a estes pequenos estudos, surge muitas vezes a questão, mas só podem ir pessoas da área da saúde? Então, quando nós começamos esse estudo em Águeda, inicialmente nós começamos esse estudo dirigido a profissionais da área da saúde. Só que, entretanto, muitos outros trabalhadores e frequentadores do centro espírita começaram a dizer que também queriam ir. Aí, na verdade, eu fiquei um bocadinho preocupada porque não sabia muito bem o que fazer.
Então, nessa altura, eu enviei um e-mail à doutora Marlene Nobre a pedir-lhe a sua opinião, não é? Porque aquilo que nós fazíamos, porque ela estava sempre muito alicerçado no seu saber, não é? Na sua experiência e na sua amorosidade connosco. E aí a doutora Marlene Nobre disse-me que me ia responder da forma como Bezerra de Menezes tinha respondido quando as AMES tinham colocado essa questão. Então o Dr. Bezerra de Menezes diz que nós devemos de falar para todos aqueles que nos querem ouvir. Aí, pronto, nós abrimos o estudo a todos aqueles que queriam ouvir e, na verdade, temos, de facto, uma assiduidade e uma frequência de muitas pessoas da área da saúde e outros que não são da área da saúde, mas que se interessam por estas temáticas. Os projetos são, sem dúvida, a continuação do que temos vindo a estruturar, não é? Continuarmos neste projeto de divulgação, de aumentarmos esta prestação à população, não é? Em geral, não só com esta consulta, mas criar outras consultas. Temos outros médicos que também se estão a estruturar para poderem doar um pouquinho do seu tempo nessas consultas. E há uma coisa que eu acho que é muito importante falar quando nós falamos da AME Norte e nos seus projetos, é obrigatório falar dos jovens. Então, porquê? Porque, de facto, a AME Norte tem uma característica muito particular, é que realmente aqueles que formaram a AME Norte é um grupo pequeno, mas temos um grupo já muito significativo de jovens, de estudantes de medicina, recém-médicos, ainda muito jovens e, portanto, querem continuar a fazer parte do departamento académico. Temos enfermeiros, estudantes de enfermagem, fisioterapeutas. Então, temos realmente um grupo muito jovem e com muita vontade de estudar, de aprofundar o seu conhecimento da doutrina e levar realmente esse conhecimento, inclusive para dentro das faculdades. E nós sabemos que temos que apostar realmente na juventude, não é? Que eles têm outra garra, outra determinação para levarem estes projetos em frente. E é isso que nós sentimos. Então, um dos nossos grandes objetivos é servirmos de esteio, de alguma forma, não é? Como mais velhos, pelo menos encarnados, para os auxiliar nesse crescimento, não é? E sentimos que eles estão de facto a crescer de uma forma muito segura. E eles próprios também estão a começar a estruturar não só um trabalho de estudo, mas também um trabalho de assistência à população, em pequenas coisas, não é? Visita aos idosos, ajudando, por exemplo, nas medicações, levar o medicamento que falta, medir umas tensões arteriais. Obviamente, eles são estudantes, não é? A maior parte deles, mas já levarem esse componente também importante da doutrina e das AMES, não é? Então esse aspecto é muito importante para nós e muito significativo e inclusivamente eles estão a começar a estruturar trabalhos dentro das faculdades, nomeadamente a perspectivar as suas teses de mestrado, incluindo a espiritualidade. Então é assim, gente com muita coisa para dar e assim com um grande caminho à sua frente, e é a nossa grande aposta dentro da AME Norte. Apoiar sim, sem dúvida. Apoiar, todos podem apoiar, todos os apoios são bem-vindos. Fazer parte da AME Norte implica fazer parte, digamos, serem profissionais da área da saúde, não só médicos, embora nos estatutos e porque a Associação Médico-Espírita, a direção e os nossos estatutos estão feitos em conformidade com os estatutos da AME internacional, então a direção das AMEs tem que ser constituída por médicos. Mas depois, portanto, são bem-vindos todos os profissionais das diferentes áreas da saúde e estudantes, como também eu já disse, não é?
Bom, nem sempre foi assim, não é? Se nós recuarmos um pouquinho, muito no tempo, nós vamos ver que a medicina sempre esteve ligada à espiritualidade. Não é? Historicamente, a medicina cresceu com a espiritualidade. Aliás, durante séculos, a medicina era essencialmente a utilização da espiritualidade, não é? Com rituais, com orações, não é? Portanto, ofertas aos deuses. Então, era muito mais essa parte espiritual do que propriamente científica, não é? Agora, no Ocidente, nós vamos ver que essa ligação entre medicina e espiritualidade, ela foi-nos trazida por Hipócrates. Não é? Então Hipócrates, ele realmente traz, naquela época, na escola de Cos, ele traz, digamos, a relação entre saúde e doença pelo desequilíbrio dos humores e das paixões. Não é? Então, os humores eram era a relação entre as substâncias químicas e as hormonas. Já as paixões traduziam a relação entre o corpo e a mente. Então, já nessa altura, existia essa relação muito forte, ligando o ser espiritual e o ser físico. Com certeza que, sobretudo nos 2 últimos séculos, em que se verificou uma explosão, digamos, da ciência e portanto, o homem, durante esses 2 séculos, quase que se sentiu omnipotente, não é? Ele achou que, pela ciência terrena, pela ciência dentro do paradigma materialista, que podia explicar tudo. E, portanto, realmente houve ali um afastamento muito significativo entre a ciência, a medicina e a espiritualidade. Mas, mais ou menos a partir da década de 70, as coisas têm vindo a mudar. Porque os médicos percebem cada vez mais que não conseguem explicar tudo pelo paradigma materialista e têm exemplos e testemunhos no seu dia-a-dia de que realmente assim é. Agora, é como Jesus disse, não é? Aqueles que tiverem olhos de ver que vejam, aqueles que tiverem ouvidos de ouvir que ouçam. Depois de eu ter tido conhecimento da doutrina espírita, eu percebia que é assim, há aqueles que são chamados pelo amor e há aqueles que são chamados pela dor. Eu fui atraída para a doutrina espírita pela dor. Não vim como muitos companheiros nossos, como muitas almas que estão dentro deste grande movimento, não é? Que venham como missionários, não. Eu fui chamada à doutrina espírita por um momento de grande dor na minha vida, relacionada com uma situação de doença, lá está, em que fui confrontada com a incapacidade de obter todas as respostas à luz do paradigma materialista. Então foi assim que eu procurei, tive a oportunidade, a felicidade de me terem despertado para essa realidade. E a partir dessa altura, com certeza que não mais parei de estudar e tentar levar o meu humilde contributo. Porquê? Porque, sem dúvida alguma, que nós também aprendemos que a quem muito for dado, muito será pedido. Eu considero que muito me foi dado nessa hora de dor, de sofrimento, e então, para além do grande amor que sinto e a necessidade que sinto deste trabalho, sinto também uma grande responsabilidade por isso mesmo. Então, fui trazida para a doutrina espírita pela dor. É fácil e é difícil. Ou seja, se falarmos em médicos na sua perspectiva global, não é? Nós sabemos que realmente muitos ainda estão muito presos ao paradigma materialista, não é? Então para esse é realmente difícil. Agora, há um caminho e nós percebemos que cada vez há uma maior busca dessa associação. Para quem já teve a oportunidade, não é, de conhecer a doutrina espírita, de estudar a doutrina espírita e de tentar enverdar por este estudo que faz essa ligação, não só é fácil, como é a única coisa que faz sentido.
Quando nós aprendemos, não por uma fé cega, não é? Como nos alertou Allan Kardec, mas pela uma fé raciocinada, essa ligação entre o ser espiritual e o ser humano, com certeza que outra forma de olharmos para o ser humano deixa de fazer qualquer sentido. Não é? Nós não podemos esquecer aquilo que aprendemos, não é? E aquilo que faz sentido na nossa vida. Então, muitas das dúvidas, das incógnitas que me iam surgindo no dia a dia, no exercício da minha profissão, com certeza é que a partir do momento em que eu consegui ver o homem como um ser integral, eu encontrei explicações. Não é? Claro, todas não, com certeza, mas isso é uma utopia, pelo menos no patamar evolutivo em que o ser humano se encontra. Não podemos ter a pretensão de percebermos tudo e conseguirmos explicar tudo, não é? Mas muitas das dúvidas que eu tinha e que me faziam sofrer e não entender muito daquilo que acontecia com os doentes, em relação à nossa limitação, quantas vezes à nossa incapacidade, com certeza que eu encontrei essas respostas, não é? Porquê? Porque nós, de facto, percebemos que somos um ser integral, que o ser essencial é o espírito e não o corpo físico, e que esse corpo físico é apenas um instrumento do espírito, que é sim a essência de cada um de nós e que é eterno. Mas não é só por esse entendimento, não é? É muito importante também a visão que nos traz a doutrina espírita da reencarnação, trazendo-nos um significado para a vida e uma explicação para muito daquilo que nos acontece no presente, ligado a um passado, mas também projetando-nos num futuro, não é? E trazendo-nos sempre uma linha não de sofrimento, não de castigo, mas sim de aperfeiçoamento progressivo com destino à felicidade. É essa mensagem maravilhosa que nos traz realmente o Espiritismo e que, associado a esse conhecimento, nos faz conseguir ver o ser humano, conseguir ver a busca da saúde de uma forma completamente diferente. Nós sabemos que a definição de saúde, mesmo a definição que nos é trazida já pela Organização Mundial de Saúde, já não é a definição, não é uma definição de dizer que a saúde é a ausência de doença. Não. Já é uma definição, não é, mais avançada, mesmo dentro do paradigma materialista, dizendo-nos que é o bem-estar físico, psíquico, não é? E social. E nós conseguimos ainda ir mais além nessa definição. E com certeza que para nós adotaríamos a definição de Emmanuel, quando ele nos diz que realmente saúde é a perfeita harmonia da alma. Então, como médica, compreendendo o sofrimento do corpo físico, ajuda-nos a entendermos que a verdadeira saúde é essa harmonia da alma. Todo o valor, não é? Porque nós já percebemos que, na verdade, dentro do paradigma materialista, nós reconhecemos que nós conseguimos controlar muitas doenças. Controlar. Curar, conseguimos poucas, não é? E quando nós entendemos esta relação entre passado, presente, futuro, entre corpo e espírito, nós entendemos o porquê. É porque mesmo quando nós achamos que encontramos a causa da doença, na verdade, essa causa que nós consideramos dentro do paradigma materialista primária, não é a causa primária, é a causa secundária. Porque a primária, na maior parte das vezes, antecede
a doença do corpo físico. A causa primária, na maior parte das vezes, está relacionada com desajustes, com desequilíbrios provenientes da nossa mente. Por vezes, com uma estrutura, com uma necessidade, digamos, com uma alteração vinda do passado, outras vezes, digamos, com um agravar, com um desplotar por atitudes ou por posturas adquiridas também nesta vivência, não é? Mas, na verdade, seja que doença for, mesmo as causas infecciosas, que parece tão óbvio, não é? Então, se é um micro-organismo, se está identificado que é aquele micro-organismo, parece que é ali a causa primária, não há que ver. Mas há sim. Porquê? Porque se nós formos analisar, e se nós tivermos aqui 10 pessoas, não é? E estivermos todas sujeitas, por exemplo, a um ambiente, por exemplo, agora estamos na altura da gripe, não é? Com o vírus da gripe, nós vamos ver que nem todos vamos adoecer. E aqueles que adoecem, não adoecem com a mesma intensidade, não é? Porquê? Porque há muitos outros fatores que vão realmente ter repercussão na manifestação das doenças e na manifestação e da forma como elas depois se vão progredir no nosso organismo, todas as doenças. Então, não há dúvida nenhuma que este conhecimento, desta ligação entre o espírito com a consciência, que é o nosso espírito que comanda o nosso ser, não é? E não as células, não é? Como é que é possível, se nós pararmos um pouquinho para pensar, como é que é possível que realmente uma célulazinha minúscula tenha o poder de comandar o nosso organismo? Não, nós é que temos essa capacidade pela nossa mente de realmente interferirmos no aparecimento ou na evolução das doenças. E com certeza que essa consciência vai ter um efeito terapêutico quando bem conduzido na evolução das doenças. Claro que aqui também é importante dizer que, para além desse pensamento, nós sabemos e preconizamos também as terapêuticas utilizadas e preconizadas pela doutrina espírita, como seja realmente o passe, como seja a fluidoterapia, a prece, não é? Que são tudo terapêuticas que vão ajudar a harmonizar o nosso ser como um todo. Então não tenho dúvida nenhuma que esse é o caminho. E chegará o tempo, se calhar não tão distante quanto isso, em que cada vez com este conhecimento, com este aprofundar de saber da nossa ligação como ser físico e ser espiritual, cada vez se calhar as terapêuticas vão ser menos agressivas, porque nós vamos conseguir, sem dúvida alguma, harmonizar o nosso organismo sem necessidade de recorrer a terapêuticas ainda, na atualidade, por vezes, tão agressivas para o nosso corpo físico. Oh meu Deus! Mas isso não tem dúvida nenhuma, não é? É a grande libertação do ser humano. Mas é sim uma convicção sem qualquer dúvida, não é? A doutrina espírita liberta-nos de tudo. Liberta-nos dos dogmas, dos rituais, dos preconceitos e liberta-nos a nós próprios. Porquê? Porque quando nós tomamos conhecimento da doutrina espírita, nós percebemos que realmente o nosso destino está nas nossas mãos. É o livre-arbítrio. Então, a nossa liberdade é total. As escolhas dependem unicamente de nós. Agora, também tem um lado inverso, não é? Que é que depois temos que ter a consciência que aquilo que nos vai acontecer não depende de ninguém, não podemos atribuir a culpa a ninguém, porque de facto temos a certeza que as escolhas e o caminho depende de nós próprios. Então é o caminho mais libertador que na minha perspectiva existe, sem dúvida alguma.
A mensagem que eu penso que é mais importante, porque nós temos a noção que vivemos num planeta onde ainda há muito sofrimento, há muita dor, não é? E todos nós procuramos um alívio para as nossas dores, para as nossas dificuldades. Então, a mensagem que eu posso deixar é aquela que realmente me ajudou nessa busca, não é? De alguma libertação dessas dores e desses sofrimentos. Não porque os problemas não surjam, mas pela forma diferente de olharmos para eles, não é? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar era essa, é que procurem pelo conhecimento, não é? Uma fé raciocinada que tem um poder enorme para nos aliviar em todos os momentos difíceis da nossa vida e que no fundo é aquilo que nós todos buscamos, não é? É realmente sentirmos essa paz, essa harmonia no nosso dia-a-dia, mesmo que estejamos a vivenciar horas de maior dificuldade. Então é essa busca pelo conhecimento que nos faz entender, crescer e sermos mais felizes.